Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido a você que abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Farei a leitura dos versículos 45 ao 52. E essa é a porção que faremos a exposição nessa noite. Marcos, capítulo 6, versículos 45 ao 52. Palavra que narra Marcos acerca do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, de corações compungidos, humildes, prostrados, ó Deus, sabedores da nossa insignificância diante da Sua graça. Nos ajude agora a entender, compreender a Sua palavra e que possamos não só ouvi-la, mas também praticá-la. Perdoa os nossos pecados. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não haveria como não citar ou lembrarmos de que acabamos de acabar uma Copa, apesar que ela ainda continua, mas para nós ela se encerrou. E talvez você nessa noite, assim como eu, entrou nesse campeonato sem fé alguma, sem nenhuma esperança, totalmente negativo. Mas assim que o Brasil passou do primeiro jogo, surrado, a sua fé começou a aumentar. A sua confiança começou a crescer no seu coração. E por fim aí você voltou a torcer para o Brasil e acreditou então que poderia dar certo. E a cada jogo então que o Brasil passava, a sua fé aumentava, a sua confiança aumentava de que o Brasil poderia então levantar a taça mais uma vez. Mas a Bélgica chegou. E não foi o que aconteceu. Se você acessou o YouTube ou qualquer outra rede social, você deve ter visto vários vídeos, vários memes de pessoas chorando, se lamentando porque o Brasil havia saído da Copa. Ações como estas, meus irmãos, nos mostram e revelam o nosso coração quanto ao nosso entendimento por fé. Às vezes nós temos nas nossas cabeças que fé é a esperança daquilo que nós gostaríamos que acontecesse. E não é bem isso. Se você abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Logo que a comparação é injusta de termos esperança, confiança na Copa do Mundo, ou tratar de confiança e fé no nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Mas a falta de entendimento de fé, às vezes nos leva a pecar. E é exatamente o que acontece nessa narrativa, nesse trecho da Sagrada Escritura. E olhando para esse texto, nós podemos aprender que diante da tribulação, Jesus se revela ao Messias, nos salvando da nossa incredulidade. Voltando os nossos olhos para os versículos 45 a 47,
nós poderemos perceber que em meio à tribulação, Jesus então se revela a nós. Veja mais uma vez o que o texto diz, logo a seguir, e essa primeira porção, ela já nos traz muita informação. Logo a seguir o que estava acontecendo naquele contexto com os apóstolos, naquele contexto com aquelas pessoas que estavam com Jesus. Com certeza os discípulos já haviam testemunhado coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, coisas que poderiam sim, deixar qualquer coração piedoso, cheio de fé. E se você virar a página da sua Bíblia, se for pequenininha como a minha, você vai ver que Jesus acabara de curar uma enferma em Cafarnaum. Seguindo os títulos da Sociedade Bíblica, você vai ver que logo no capítulo 6 vem a primeira multiplicação dos peixes. E agora então, vem mais uma experiência dos discípulos. E o versículo então, lembrando de tudo isso que tinha acontecido, ele continua a narrar: compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E a pergunta que vem nas nossas mentes: por que Jesus precisou despedir aquele povo? Um povo muito numeroso. Se você lembrar da narrativa, da história da multiplicação dos pães e peixes, você vai ver que eram mais de 20 mil pessoas, contando assim homens, mulheres e crianças, muito provavelmente. Jesus agora despede aquele povo. E é quando nós podemos então fazer uso daqueles textos que nós chamamos de textos sinóticos. Quando nós vamos para João e Marcos, eles nos trazem uma luz do motivo por que Jesus queria fazer isso. Quando nós lemos lá em João capítulo 6, dos versículos 14 e 15, nós vemos que o povo naquela ocasião, por terem visto Jesus multiplicar os pães e os peixes, eles queriam já aclamar Jesus como rei. Olha o que ele fez. Olha, os sinais estão aí. Em Marcos, no capítulo 1, no versículo 27, as pessoas ali, elas se admiram com a autoridade pela qual Jesus falava. Estava tudo muito claro, os sinais eram simples. Este é o Messias, este é o rei, ele que tem que assumir o poder. Eles queriam então levar Jesus para que ele fosse o comandante, o representante do povo civilmente naquela mesma ocasião. Mas o povo não havia compreendido por total qual era o papel do Messias. O povo estava esperando algo que não era aquilo que o Senhor estava se revelando ao povo. Havia uma má interpretação do Salmo 110, por exemplo, quando ali nós aprendemos que o Messias ele seria o rei soberano sobre todas as coisas, o sumo sacerdote, o juiz supremo. Não era meramente um rei com poderes limitados. E é o mesmo erro que Herodes incorre. Ao saber que o rei dos reis viria, ele fica atemorizado e manda então matar todas as crianças. Mas Jesus está se revelando. Quando voltamos os nossos olhos para Isaías, no capítulo 40, se você tiver a oportunidade, leia todo esse capítulo. Ali vai ter a menção daquele que viria, aquele que seria o rei soberano, o rei supremo, cujo qual texto, o Salmo 110 também vai fazer menção. É exatamente por essa falta de compreensão que Jesus então precisa dissipar aquela multidão. Porque de forma precipitada, por falta de conhecimento e entendimento, o povo queria aclamar Jesus como rei. Durante todo o contexto que Marcos vai narrar aqui acerca da vida de Jesus, nós vemos que as próprias tribulações que o nosso Messias passou foram tribulações que serviram para que ele se revelasse o Messias. O fato do Senhor Jesus trazer a verdade, trazer o esclarecimento e contrariar muitas das leis daquele povo, daquela época, a perseguição, a tribulação pela qual Jesus passava, servia também para que ele se revelasse. Mas o povo, meus irmãos, estava tapado
O povo estava aprisionado simplesmente por aquelas coisas que Jesus estava fazendo ali. Ao ler a narrativa de João, você também perceberá que o povo queria e seguia Jesus por conta dos pães e dos peixes, por conta que eles tinham Jesus como um milagreiro. E não é esse o papel desse rei. Não era esse tipo de solução simples que Jesus estava a trazer, e sim a salvação das almas. Ele estava ali cumprindo a sua missão de salvar o mundo, como seu pai havia mandado. Mas o povo estava atento aos milagres de Jesus, ao pão e aos peixes que ele acabara de multiplicar. Por algum dia na sua vida, você já trabalhou muito, muito, a ponto de não ter tempo de ir em casa durante o almoço. E também a correria não deixou você fazer aquele lanchinho, aquela pausa das 4 horas para você tomar um café. Mas quando você chega em casa, às 6 da tarde, 6h30, depois do trânsito, e a sua esposa ou sua mãe preparou então aquele banquete para você, e você se deleita com aquilo, naquele momento, a sua mãe, a sua esposa, é a melhor pessoa do mundo. Ela saciou momentaneamente aquela necessidade. E talvez 10 minutos depois você está brigando com a sua esposa, você está desacatando a sua mãe. Esses somos nós com Cristo. Este era o povo com Cristo ali. Eles acabaram de ver os milagres de Cristo, ver o que aquele homem estava fazendo, e por aquelas ações é que ele era importante, era o Salvador. Não são raras as igrejas, não são raras as seitas que têm proclamado um Cristo falsificado, dizendo que a forma de Deus se revelar ao homem é quando Ele faz maravilhas na vida de uma pessoa, tira a pessoa a conta do vermelho do banco, ou quando Ele restaura a saúde do indivíduo, quando alguém tem um testemunho muito bonito para contar para a congregação. Somente assim esse é o Cristo, o Messias. Não, meus irmãos, a amplitude disso é muito maior. Quando nós entendemos que Jesus ele vem se revelando desde o seu nascimento, o fato das profecias de Isaías se cumprirem aqui é o fato suficiente para nós crermos e termos fé nesse Cristo que se revela. Confiança, uma fé inabalável. Nós hoje desfrutamos da revelação completa, através de várias versões, de vários modelos, de várias cores, mas é o mesmo Deus, narrado pelas Escrituras Sagradas, palavra do próprio Deus. E a partir do momento então que Ele se humilha e nasce de forma virginal, a partir do momento que Ele caminha como ovelha matadouro, a partir do momento que Ele morre e Ele ressurge, porque é Deus, ali sua obra está completa, meus irmãos, e por isso nós podemos e devemos ter fé. É Cristo se revelando a nós. E o fato aqui de todo o contexto deste texto está imergido em tribulação, em dificuldade, nos faz abrir os olhos e entender que Deus, Ele é Deus sempre. Sendo Deus soberano, justo, todo-poderoso, pode muito bem usar das tribulações para nos ensinar, pode muito bem usar do sofrimento para que nós possamos crescer espiritualmente, para que a nossa fé seja fortalecida. Este era o ensinamento que os discípulos estavam usufruindo. No versículo 46, então nós temos mais uma lição, cuja qual o Senhor Jesus nos dá. E tendo despedido a multidão pelos motivos pelos quais nós já vimos, subiu ao monte para orar. Por quê? Nós estamos tratando aqui do Cristo, aquele que é a segunda pessoa da Trindade, aquele que veio para ser o perfeito, o justo, como João vai dizer. Se Ele não pecava, se Ele era
Deus, por que orar? É uma pergunta, meus irmãos, que parece tola, mas vez ou outra pode surgir na nossa mente. E as respostas são muito claras, além de que ele estava nos ensinando a orar. Mas ele mostra aqui a necessidade da comunhão, algo que existia na Trindade Santíssima antes da criação do mundo. Por isso o nosso Deus não pode ser comparado a Alá, porque o nosso Deus é um Deus relacional, é um Deus vivo, pessoal. Sabe o que você sofre. Ele sabe o que você sofre, porque Ele sofreu por você. Então os motivos pelos quais Jesus precisa orar é para ter comunhão com seu Pai. A razão pela qual Jesus precisa orar é a necessidade pela qual a economia da Trindade se estabelece. A autoridade que o Deus Pai Todo-Poderoso exerce sobre Deus Filho. É por isso que ele deve orar, por isso que ele orou. E orou muito, não só nessa passagem. O que mais Jesus faz nesses evangelhos é nos ensinar a orar, a colocar os nossos joelhos no chão e orar. Quantos 5 minutos você tem tirado para orar no seu dia? Se é que você consegue tirar isso tudo de tempo. Nas 24 horas que Deus lhe forneceu de vida, quanto desse tempo você tem tido comunhão com o seu Deus? Tem uma propaganda de escola de inglês, Open English, não é propaganda, tá? É só porque ela que fala isso. E fala, quando você tem aquele tempinho, você vai assistir a sua série preferida, mas nesse mesmo tempo você pode aprender inglês. Quanto tempo nós não desperdiçamos? E quando nós paramos para pensar, eu estou desperdiçando tempo, vou fazer um curso de inglês. E talvez a última coisa que passe na nossa cabeça, vou ter um momento a sós com o meu Deus. Um momento de contrição, um momento onde eu vou colocar diante do Senhor os meus sofrimentos, as minhas tribulações, onde ali de fato eu vou reconhecer e entender a soberania de Deus na minha vida, onde eu vou chorar diante do meu Deus. Nós temos tido esses momentos de oração. Ao voltar os nossos olhos para o nosso catecismo, um breve catecismo, na pergunta 98, ele vai dizer que a oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus, por coisas conforme com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das nossas misericórdias. O Senhor, nosso Messias, quando orava, era em favor deste povo ingrato que nós somos. Era em favor deste povo que não tem tempo para o seu Deus. É em favor deste povo incrédulo que nós somos. Você tem fé no Senhor Jesus Cristo? Você crê que essa palavra é palavra de Deus? Você crê, você tem fé que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou daquela cruz para que você tivesse acesso à vida eterna? Você crê nisso? Você tem fé, você tem esperança na vida futura? Eu espero do fundo do meu coração que sim. E que se isso ainda não acontece, se essa certeza, se essa fé ainda não brota no seu coração, ore ao Senhor, para que Ele possa despertar em sua alma essa convicção. Mas em meio àquela tribulação, em meio àquele tumulto, em meio a Jesus ter despedido não só a multidão como os discípulos, nós vemos também que em meio dessa mesma tribulação, Jesus nos salva da nossa incredulidade. E os versículos 48 a 52 vão nos mostrar isso de uma forma muito clara. Nós vemos então que Jesus despediu aquele povo e mandou os discípulos na frente para atravessarem o mar ou aquele lago. Há uma controvérsia sobre isso, mas de fato eles tinham ido
E lá de cima, em seu momento de oração, alguns comentaristas vão dizer que Cristo tinha uma visão clara do que acontecia em alto mar. E nós estamos tratando aqui, meus irmãos, de aproximadamente 6 quilômetros, desde onde os discípulos saíram até onde eles estavam, quando Cristo os avista. E naquele momento então o mar estava turbulento, eles estavam desesperados, o vento queria derrubar de fato aquele barco. E Jesus então vem com mais um sinal maravilhoso. Ao chegar mais uma vez à sua casa, leia de Marcos 1 até aqui e veja quantos sinais os discípulos já haviam testemunhado. Mas mais uma vez Jesus se revela a esses homens. Versículo 48: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Ah, meus irmãos, que cena! Não há Hollywood suficiente para nos causar uma sensação como esta, de ver Cristo andando sobre as águas. E as expressões aqui nos originais são muito claras, é muito clara ao dizer que era sobre a água. E aqui nos deixa a impressão, a sensação e a convicção de que Cristo, como Deus, tem domínio sobre a natureza, sobre a criação. É mais um motivo, meus irmãos, pela qual nós não devemos cometer o pecado da idolatria. Como temos visto agora em junho, é muito frequente o São João. Nós não atribuímos poder, autoridade ou glória a outra criatura, somente a Deus. E agora os discípulos tinham essa visão, tinham essa perspectiva daquele que vinha. E até então o texto nos narrando que era o próprio Deus. Não era a primeira situação que os discípulos passavam, de uma tempestade muito grande, de uma tribulação, a proximidade da morte. Se abrirmos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 14, no Marcos 4, 35 e também Mateus 8, nós vamos ver a narrativa, também a narrativa de outro momento, cujos quais os discípulos estavam perdidos. A tormenta no mar era muita, e o que Jesus fazia naquele momento? Dormia. E se você comparar os sinóticos mais uma vez, você vai ver que os discípulos ficam doidos ali, literalmente, descompensados, descontrolados. E qual é a palavra que eles usam para Jesus? Salva-nos. Salva-nos. Naquela situação, meus irmãos, que não temos como fugir, situações de dificuldade, seja ela de ordem financeira, familiar, espiritual. Nós olhamos para o nosso problema e temos a convicção, nós temos a certeza que dali nós não passaremos. Acabou. É o fim. É o fim da Copa. Nós não conseguimos dar mais nenhum passo, porque nós não confiamos que temos um Deus que não coloca sobre nós nenhum jugo, nenhum fardo que nós não possamos levar. Nós não confiamos que Deus enviou o seu único Filho para morrer, para que nós tivéssemos vida. E que se os discípulos aqui confiassem sim nessas verdades, a morte iminente não seria um problema tão grande. E se você observar na outra situação do iminente naufrágio, Jesus ainda vai repreender os discípulos. Como de pequena fé, como vocês são pequenos. Testemunhando tantos sinais, tantas maravilhas. E é exatamente aqui, aquilo que disse no começo dessa exposição, que fé não é aquilo que nós gostaríamos, mas fé é aquilo que a Bíblia diz que é para ser crido. É onde nós criamos expectativas com Deus, que são frustradas. E é onde nós viramos e dizemos que Deus é injusto, que Deus não poderia fazer
tudo porque nós não cremos, nós não temos fé no Cristo das promessas, naquele Cristo que se encarnou por nós. No versículo 48, vai nos dizer que em meio àquela dificuldade, na quarta vigília da noite, isso, meus irmãos, iria das 3 da manhã às 6 da manhã. Quanto tempo esses homens não estavam pelejando na água, remando contra o vento? Jesus então vem caminhando sobre as águas e procura tomar dianteira. Jesus queria se revelar, Jesus queria mostrar a eles mais um sinal. Jesus queria sim ser visto por eles. Então no versículo 49 em diante, até o 51, na primeira parte, nós vemos a total incredulidade desses discípulos que tanto testemunhavam acerca desse Salvador. Eles, versículo 49, eles porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Sabe por que disso, meus irmãos? Porque existia uma crença, existia algo por trás entre os marinheiros, que ao avistar uma alma penada, ao avistar um ser sobre as águas, aquilo era um mau presságio, aquilo era um sinal de morte. Mal sabia eles que o que eles estavam vendo não era a morte, mas era a vida. Que contradição! Cristo usando uma superstição de morte para mostrar o quanto havia vida nele. Então ele vem andando e o povo pensa, é o fantasma. E essas situações, meus irmãos, me humilham, até mesmo para expor esse texto aos irmãos, porque às vezes o nosso coração, em meio à tribulação, em meio à dificuldade, quer se apegar a outras coisas, a superstições. Quando nós temos filhos pequenos, e principalmente quando você é marinheiro de primeira viagem, que o menino pode soluçar, que você corre para o hospital. Não que eu tenha sido assim, mas aí você não pega um novelo vermelho, molha na saliva e bota na testa da menina, que vai parar. Faça isso, faça aquilo outro, mas você não vê momento nenhum alguém dizendo, coloque seu joelho no chão, peça, clame ao Senhor. Nós vemos pessoas e mais pessoas se afundando em dívidas, e mais dívidas, e mais dívidas, e a culpa é de todo mundo menos dele. E o que ele faz toda terça ou quinta, não sei que dia é, ele vai na lotérica e faz sua fezinha. Ele deposita a sua fé nesse governo corrupto que nós temos. É melhor confiar o dinheiro que já está negativo no banco nas mãos de um governo corrupto, do que se prostrar aos pés do Senhor e pedir por graça. Senhor, me ajude, recupere a minha sanidade financeira. Porque, meus irmãos, nós podemos estar pecando nessa área sim, mas podemos estar pecando por falta de crer que Cristo pode transformar as nossas vidas. Falta de fé em acreditar que existe um Deus que não está com os olhos tapados às nossas necessidades. Infelizmente, há alguns dias desse ano, que se passou lá em Água Branca, uma irmã deixou de frequentar a igreja. Nós já havíamos visitado diversas vezes e orado com ela. E quando nós perguntamos o que houve, por que você saiu, para que igreja você foi? Eu fui para a Mundial. Eu falei, esse seminário você está aqui é difícil mesmo. Mas por que, meu irmão? É porque meu filho é drogado. Os meus 2 filhos são drogados. E lá tem umas orações mais poderosas. Lá eu tenho certeza que Deus vai ouvir. Lá eu tenho fé. Aqui é muito frio. Vá, minha irmã. Algumas semanas os filhos, eu acho que tiveram fé, que eles estavam usando droga no terreno da igreja. Mas ela depositou a sua confiança nos charlatões espirituais que estão disponíveis no mercado.
e não voltou os seus olhos para o Deus das Escrituras, para o Cristo que andou sobre as águas. Nós temos procurado confiar e depositar a nossa fé em diversas coisas. E por último, nós nos lembramos daquele que é o Salvador. A nossa incredulidade nos leva a cada dia mais a um abismo tão profundo, que nós não conseguimos ver a glória do nosso Deus. Meus irmãos, a falta de fé, ela revela um outro pecado horrível nos nossos corações: a ingratidão. Porque quando nós não temos fé no Messias, no Salvador, no Deus Yahvé, nós deixamos de enxergar aquilo que Ele já tem feito por nós. Você já morreu por falta de ar hoje? Com certeza não. Você não pagou pelo ar que você respira, e mesmo assim você tem reclamado de 1 milhão de coisas, mas se esquecido de orar, se esquecido de agradecer a este Deus que deposita fé, que demonstra ser um Deus confiável, o mesmo Deus que usa do seu Espírito Santo para despertar a fé e inundar os nossos corações, mas nós tapamos os nossos olhos e fazemos questão de não ver. Mas quando alguém anuncia milagres, nós somos os primeiros a correr para eles. Como tem sido a nossa fé nesse Salvador? E quando então Jesus se anuncia em meio àquela tempestade: não temam, sou eu. Aqui é uma menção muito clara e uma lembrança da falta de fé de Moisés. Se nós usarmos a Septuaginta e pegarmos as expressões, nós vamos ver uma similaridade, onde vai dizer lá, Senhor, Moisés dizendo, e eu vou falar que estou indo em nome de quem pregar contra Faraó? E a expressão é ego emi, diga que o eu sou te enviou. E aqui Jesus usando essa mesma expressão, quando ele vai dizer, sou eu, não temam. A expressão conota aqui a autoridade, o poder de Cristo sobre as águas. Meus irmãos, isso já é mais do que suficiente para que os apóstolos tivessem total fé e confiança nesse Cristo, mas não foi. Pedro, se nós olharmos os outros textos, vai dizer, se és tu mesmo, Senhor, faça com que eu ande sobre essas águas. E a fé de Pedro é tanta, é tamanha que ele afunda. Será que nós não temos caminhado nesse mar de incredulidade? Nos temos proclamado e testemunhado acerca de fé, que você precisa confiar, mas você mesmo não tem isso no seu coração? Que você tem se distanciado por falta de comunhão, por falta de intimidade deste Deus? Será que não temos nos parecido dia a dia com esses apóstolos incrédulos, miseráveis? Jesus sobe ao barco, a tempestade cessa, e a explicação clara de tudo o que havia acontecido, no versículo 52, porque eles não haviam compreendido os milagres dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Meus irmãos, esse endurecimento de coração é a ingratidão, é a falta de fé, e é o que nos leva a fazer coisas horrendas, horríveis. Se voltarmos para o Êxodo, nós vamos ver essa mesma expressão aparecendo quando Deus fala acerca de Faraó. E Deus endurecia o coração de Faraó. Para quê? Para que aqueles sinais que estavam sendo vistos não fizessem efeito a ele. Por acaso você já viu um país ser devastado por gafanhotos, por piolhos, pelas águas transformando em sangue, em rãs? Isso não te geraria espanto? Não gerou para Faraó, porque ele tinha o seu coração endurecido. E este mesmo endurecimento, por conta do nosso coração pecaminoso,
era o que fazia os discípulos não compreenderem a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus alimentando uma multidão com poucos pães e poucos peixes. Algo extraordinário. Mas não era suficiente para que eles tivessem fé. Mas Cristo aqui, subindo aquele barco, acalmando as águas, repreendendo os seus discípulos, Ele então nos ensina que nós devemos confiar plenamente nesse Deus. Nós não estamos na época dos apóstolos, nós não temos visto estes sinais extraordinários porque eles cessaram, porque eles foram suficientes para que a palavra de Deus propagasse ao mundo, e agora nós temos toda a revelação completa nas nossas vistas, e mesmo assim nós duvidamos. Meu irmão, se você ainda não confia por totalidade neste Deus, se você não tem a sua fé totalmente depositada nesse Cristo, se você ainda divide a sua esperança entre Jesus e Nossa Senhora Aparecida, se arrependa, e a hora é agora. Isso te levará a passos largos para o inferno, porque a idolatria não condiz com aqueles que foram lavados e transformados pelo sangue deste Cristo, que morreu na cruz por você, por conta do seu pecado, da sua incredulidade. Mas a esperança, como houve esperança para os discípulos, a tempestade cessou. Nós almejamos ir para a glória celestial, conquistada não pelos seus méritos, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. É lá que nós vamos morar. É lá que as nossas tribulações, as nossas angústias, elas cessarão. Não haverá choro nem dor. Não haverá pecado. Glórias ao nome do Senhor. Isso. E a nossa oração nessa noite é que possamos ter o nosso coração inundado e transbordante de fé, então possamos confiar neste Messias e entender que a tribulação não é simplesmente um ato negativo, mas é exatamente na tribulação que Jesus se revela a nós como um Salvador e nos limpa, nos resgata da nossa incredulidade. Que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. Amém?